Pobre jardineiro, aqui quem fala é o propagandista. Respira fundo, sente o cheiro da terra molhada. Hoje não tem pressa, hoje a gente só vai conversar sobre o começo de tudo. Esse episódio tem o carinho do meu irmão Edson, do canal Pobre Filosofia. Se um dia você quiser entender a vida enquanto rega uma planta, passa lá aí. Olha, antes de falar de viveiro, eu preciso que você feche os olhos por um segundo. Imagina um lugar onde as plantas ainda são bebês. Elas mal têm força para segurar a própria cabeça. A primeira folhinha treme com o vento. Esse lugar existe. E ele tem nome: viveiro. Viveiro é a maternidade do reino vegetal. Pensa numa UTI neonatal, mas feita de sombra, água e paciência. Pensa num útero de madeira, plástico e terra, onde a vida vegetal ganha colo antes de encarar o mundo grande. Eu gosto de dizer que o viveiro é o silêncio antes da floresta. É o sussurro antes da árvore virar trovão de copa. É o coração batendo baixinho antes de virar madeira que aguenta a tempestade. Hoje eu vou te levar pra dentro desse silêncio. Sem pressa, sem falar em venda, sem falar em preço. Só nós dois e as plantas que ainda não sabem o nome que vão ter. O viveiro é um ventre de luz. Quando a semente rompe a casca, ela não sabe se vai chover ou se vai ter sol queimando. Ela só sabe que precisa de um lugar que imite o ventre da terra. O viveiro faz isso. Ele é um ventre artificial, 70% de sombra. Ele é o escuro seguro do solo, névoa constante. Ele é o líquido amniótico, substrato fofo, ele é o colo da mãe terra. Sem esse ventre, a maioria das sementes vira só mais uma lembrança no chão. Analogia do recém-nascido. Toda planta recém-nascida é igual bebê de humano. Se pega sol forte logo, queima pele e folha. Se mama demais, afoga. Se fica no escuro total, fica raquítica, precisa de ar puro, mas não de vento cortante. Por isso o viveiro tem sombrite, como se fosse o lençol leve por cima do berço. Tem nebulização como o peito da mãe que nunca seca. Tem bancada elevada pra ninguém pisar no berço. O viveiro é uma escola de sobrevivência. Depois de 40, 60, 90 dias, a planta sai do viveiro. Esse momento tem nome bonito: rustificação. É como o dia que a mãe tira o casulo do filho e diz: agora vai, o mundo é grande. Aos poucos a gente vai tirando a sombra, diminuindo a água, deixando o vento bater mais forte. É o desmame da planta. Quem pula essa etapa cria planta mimada que morre no primeiro dia de vida adulta. Tipos de útero. Tipos de prole. Cada tipo de planta nasce em um útero diferente. O útero da floresta, escuro, úmido, cheio de folhas podres. É onde nascem ipês, jatobás e cedros. Ele se assemelha ao útero da Mata Atlântica. O útero do deserto, luz forte, pouca água, areia quente. É onde nascem cactos e rosas do deserto. O útero de laje, vento soprando de todas as direções, sol refletido no concreto. É onde nascem as punk das favelas, ora pronobis, que sustentam o peso da cidade. O útero do jardim, luz filtrada, sempre terra macia. É onde nascem alface, coentro e manjericão, que se tornarão comida na mesma semana. Todos são úteros, todos são sagrados. A metáfora do tempo. Uma árvore de 500 anos começou em um viveiro que ninguém viu. Um ipê que hoje proporciona sombra para uma praça inteira. Foi uma muda de 8 centímetros tremendo em um tubo. O viveiro é o lugar onde o tempo para por um momento, apenas para explodir em séculos de vida. O assistente do viveiro é uma parteira. A pessoa que trabalha no viveiro não é um empregado. Eles são uma parteira da natureza. Eles são quem seguram a mão da planta em seu momento mais frágil de vida. Eles são quem ouve o silêncio da semente rachando. Eles sabem apenas de olhar se aquele caule está pedindo mais água ou menos luz. Eles são um xamã em um avental rasgado e botas desgastadas. O viveiro e a cura do mundo. Toda área degradada é um lugar que perdeu a mãe. O viveiro é o jeito que a gente encontrou de devolver a maternidade pra terra. Cada muda que sai de um viveiro leva um pedacinho de útero junto. E quando ela cresce, vira casa de passarinho, sombra de criança, remédio, madeira, fruta, oxigênio. O viveiro é o primeiro passo da cura. Agora eu vou fazer uma coisa que quase ninguém faz em podcast. Eu vou ficar quieto por alguns segundos. Você aí, fecha os olhos. Imagina uma semente na tua mão. Imagina que ela é o começo de uma floresta que ainda nem tem nome. Imagina que o teu quintal, a tua laje, o teu vaso na janela pode ser o ventre dessa floresta. Respira fundo. Sente o peso dessa responsabilidade. E sente ao mesmo tempo a leveza dessa possibilidade. Esse é o viveiro.
Esse é o começo de tudo. Tarefa de casa, sem pressão, só convite. Essa semana ache um cantinho qualquer. Pode ser 50 Sinopetrasbris, coloca uma garrafa PET cortada, um punhado de terra boa, uma semente qualquer, rega, olha todo dia e me conta num áudio curtinho o que você sentiu quando viu a primeira folhinha nascendo. Eu vou ouvir todos, porque cada folhinha que nasce é um recado do futuro dizendo: ainda dá tempo. Pobre jardineiro, a terra não pede luxo, a terra só pede colo. Até o próximo módulo. Meu irmão, minha irmã, vai com calma, vai com terra nas unhas, vai com o coração aberto para ouvir o silêncio das coisas que crescem. Agora chegou a boa hora, a hora do nosso mini ensaio e revisão. Os viveiros de plantas, conhecidos em português como espaços dedicados à propagação e cultivo controlado de mudas, representam uma prática milenar que une agricultura, botânica e conservação ambiental. Desde os primórdios da civilização humana, quando as sociedades começaram a domesticar plantas para alimento, ornamentação e rituais, os viveiros evoluíram de estruturas primitivas para indústrias sofisticadas. Este ensaio narra a trajetória histórica dos viveiros, desde suas raízes em antigas civilizações até o desenvolvimento comercial moderno, destacando figuras pioneiras e inovações que moldaram essa área, essencial para a sustentabilidade e o paisagismo contemporâneos. A história dos viveiros remonta às antigas civilizações, onde a horticultura surgiu como uma necessidade para a sobrevivência e o luxo. No Antigo Egito, por volta de 3000-2000 a.C., evidências arqueológicas indicam a existência de jardins organizados e áreas de propagação de plantas. Os egípcios cultivavam árvores frutíferas como figueiras e tamareiras em jardins de aclimatação, precursores dos viveiros modernos, para adaptar espécies exóticas trazidas de expedições, como as realizadas pela rainha Hatshepsut al Punt, atual Somália, para obter incenso e mirra T90. Esses espaços permitiam o controle de irrigação via canais do Nilo e técnicas de enxertia, garantindo a sobrevivência de mudas em condições áridas. Na Mesopotâmia, berço da civilização suméria e babilônica, cerca de 2000 a.C., os famosos jardins suspensos da Babilônia, atribuídos ao rei Nabucodonosor II, funcionavam como viveiros elevados com sistemas de irrigação artificial. Aqui, plantas ornamentais e frutíferas eram propagadas em terraços, demonstrando avanços em cultivo controlado. DCCCC, a propagação vegetativa, como estacas e alporquia, era comum para multiplicar espécies úteis em rituais e alimentação. Na antiga China, durante as dinastias Shang e Zhou, 1600-221 a.C., a arboricultura floresceu com viveiros dedicados a árvores frutíferas como pêssegos e cítricos. Os chineses foram pioneiros em métodos de enxertia e propagação vegetativa, criando estruturas protegidas para germinação e transplante, influenciando práticas agrícolas por milênios. Esses viveiros primitivos não eram comerciais, mas serviam a imperadores e agricultores para garantir colheitas estáveis. Com o avanço da filosofia e da ciência na antiga Grécia, a horticultura adquiriu um caráter mais sistemático. Teofrasto, 371-87 a.C., um discípulo de Aristóteles e considerado o pai da botânica, foi um precursor da produção científica de viveiros. Em trabalhos como História Plantarum e De Causis Plantarum, ele descreveu centenas de espécies, métodos de germinação, propagação por sementes e estacas e a importância de condições controladas para o crescimento. Teofrasto observou o transplante de mudas e o impacto do solo e do clima, estabelecendo as bases para os viveiros como locais de experimentação. No Império Romano, século I acusta ao século IV d.C., os viveiros evoluíram para estruturas comerciais de grande escala. Autores como Plínio, o Velho e Columela documentaram técnicas avançadas em manuais agrícolas, incluindo viveiros para oliveiras, vinhas e árvores frutíferas. O imperador Tibério, 1437 a.C., usou especulária, estufas primitivas com painéis de mica, para cultivar pepinos durante todo o ano, marcando o início do controle ambiental em viveiros. Os romanos expandiram o comércio de plantas, importando espécies exóticas e propagando-as em viveiros para jardins públicos e vilas. Durante a Idade Média, mosteiros europeus e jardins islâmicos andaluzes preservaram o conhecimento antigo. No mundo islâmico, botânicos como Al-Dinawari, século IX, aprimoraram técnicas de propagação em viveiros irrigados, influenciando a Europa via Espanha.
Na Europa medieval, viveiros monásticos cultivavam ervas medicinais e ornamentais, com pouca ênfase comercial. O Renascimento, séculos XV e XVI, revitalizou o viveirismo com a criação de jardins botânicos. O Jardim Botânico de Pádua, 1545, na Itália, foi o primeiro do mundo, funcionando como viveiro científico para catalogar e propagar espécies. Similarmente, jardins em Kew, Inglaterra, e Coimbra, Portugal, serviram como centros de experimentação. Em Portugal, durante a Era dos Descobrimentos, viveiros foram estabelecidos para aclimatar plantas trazidas das colônias, como no Jardim Botânico de Coimbra, 1772. A Era Moderna, comercialização e expansão global. No século XVII, surgiram os primeiros viveiros comerciais na Europa. Na Inglaterra, os Tradescants fundaram nurseries em Londres, vendendo equipamentos e plantas exóticas para jardineiros. Na Holanda e França, o comércio de sementes e mudas floresceu, impulsionado pela tulipomania. Nos Estados Unidos, Robert Prince abriu o primeiro viveiro em 1737, em Flushing, Nova York. O Linnean Botanic Garden and Nurseries, focado em espécies nativas e importadas. A família Prince expandiu o negócio no século XVIII, com catálogos impressos em 1771. Peter Henderson, no século XIX, profissionalizou o viveirismo com o livro Gardening for Profit, 1867, promovendo estufas e produção em escala. No Brasil e Portugal, viveiros ganharam impulso no século XIX. Em 1808, com a corte portuguesa no Rio de Janeiro, foram criados viveiros para plantas nativas e exóticas, como determinado por D. João VI em 1811. Hoje, viveiros como o Jardim das Florestas Brasil e Viveiros Aliança Portugal enfatizam espécies nativas para reflorestamento. Conclusão: o legado e o futuro dos viveiros. Desde as antigas aclimatações egípcias até os viveiros high-tech atuais com automação e biotecnologia. Os viveiros evoluíram de ferramentas de sobrevivência para pilares da conservação ambiental e economia verde. Eles combatem a perda de biodiversidade, apoiam reflorestamentos e promovem sustentabilidade. Em um mundo enfrentando mudanças climáticas, investir em viveiros é preservar o legado de pioneiros como Teofrasto e Henderson, garantindo que as gerações futuras herdem um planeta verde e equilibrado. O apólogo da grande árvore e dos pequenos viveiros. Era uma vez, numa encosta seca onde o vento soprava forte e a chuva raramente se lembrava de aparecer, uma imensa árvore que se julgava a rainha do mundo. Chamava-se Carvalhona. Tinha raízes que desciam até as entranhas da terra, copa que tocava as nuvens e um tronco tão largo que 3 homens de mãos dadas não o abraçavam. Todos os animais vinham à sua sombra. Todos os pássaros faziam ninho nos seus ramos. Carvalhona olhava para baixo e dizia, orgulhosa: eu sou eterna, não preciso de ninguém, sou forte sozinha. Um dia, porém, veio uma tempestade nunca vista. Raios partiram-lhe metade da copa. O vento arrancou-lhe ramos centenários. E quando a chuva finalmente chegou tão bruta que lavou a terra, fofa das suas raízes. Carvalhona ficou de pé, mas ferida, torta, quase morta. Passaram-se anos. A encosta ficou silenciosa. Nenhum pássaro cantava, nenhum coelho brincava. A grande árvore, outrora rainha, agora era apenas um tronco seco que rangia ao vento. Numa clareira ali perto, longe dos olhares da Carvalhona, viviam uns pequenos viveiros humildes. Eram casinhas de madeira e plástico, cheias de bandejas, tubetes e sacos de substrato. Dentro deles trabalhavam homens e mulheres de mãos calejadas, que todos os dias semeavam, estaqueavam, regavam e protegiam milhares de plantinhas frágeis. Esses viveiros não tinham vaidade, não se achavam grandes nem eternos. Sabiam que as suas mudas eram pequenas, que precisavam de sombra, de água na hora certa, de proteção contra o sol forte e o frio da noite. Mas também sabiam de uma coisa que a Carvalhona nunca aprendera: nenhuma árvore nasce grande. Um dia, os viveiristas subiram a encosta, levaram nas costas centenas de pequenas mudas de carvalho, sobreiro, azinheira, medronheiro, pinheiro, aroeira. Plantaram-nas ao redor do velho tronco seco da Carvalhona. Regaram-nas, tutelaram-nas, visitaram-nas todos os meses. Passaram-se 10, 20, 50 anos. A encosta voltou a ficar verde. Já não havia uma única rainha, mas milhares de árvores novas, fortes e entrelaçadas. Os pássaros regressaram. Os coelhos voltaram a correr. O vento já não assobiava triste. Cantava entre folhas jovens. Do alto de uma colina, um velho viveirista de cabelos brancos olhava a nova floresta e sorria. Alguém lhe perguntou: qual delas é a mais importante? Ele apontou para o chão, onde ainda se viam restos do antigo tronco da Carvalhona, agora coberto de musgo e servindo de berço a dezenas de pequenas árvores. Nenhuma, respondeu.
A mais importante não é nenhuma árvore que aqui vês, são os viveiros lá embaixo, que ninguém repara, que todos os dias continuam a cuidar de plantas pequenas e frágeis, porque a floresta não é feita de gigantes orgulhosos, é feita de milhões de começos humildes que alguém protegeu enquanto eram fracos. E assim aprenderam os animais, os ventos e até as próprias árvores. Quem se julga grande demais para precisar de cuidado acaba seco e sozinho. Mas quem aceita ser pequeno, protegido e multiplicado num viveiro, um dia cobre o mundo de sombra e de vida. Moral do apólogo: a força das florestas não está nas árvores que já são grandes, mas nos viveiros que têm paciência e coragem de cuidar das que ainda são pequenas.